Abrir nossas Bíblias em Êxodo, capítulo 3, verso 14 até o 21, para nós darmos início. Êxodo 3, do 14 até o 21. Todos acharam? Diz assim: E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. E Deus disse mais a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente, e este é o meu memorial de geração em geração. Vai e ajunta os anciãos de Israel, e dize-lhes: O Senhor, o Deus de vossos pais, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, me apareceu, dizendo: Certamente vos tenho visitado e visto o que vos é feito no Egito. Portanto eu disse: Far-vos-ei subir da aflição do Egito à terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu, a uma terra que emana leite e mel. E ouvirão a tua voz, e irás tu e os anciãos de Israel ao rei do Egito, e dir-lhes-ei: Senhor, o Deus dos hebreus, nos encontrou agora, pois deixa-nos ir a caminho de 3 dias para o deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Eu sei, porém, que o rei do Egito não deixará ir, nem ainda por uma mão forte, porque eu estenderei a minha mão e ferirei o Egito com todas as minhas maravilhas que farei no meio dele. Depois vos deixará ir, e eu darei graça a esse povo aos olhos dos egípcios, e acontecerá que quando sairdes, não saireis vazios. Até aqui. Podem ficar à vontade, irmãos. Eu dei um título para este pequeno tema: Olhando para a promessa. Nós lemos aqui quando Deus apareceu para Moisés, ali em Êxodo 13, e disse que ia tirar aquele povo da terra do Egito. E eu achei importante, frisar isso aqui. E Deus deu uma promessa para eles. Ele disse: Eu vou tirar vocês do Egito e vou levar até a terra dos cananeus, dos heveus, a terra que emana leite e mel. Então, antes deles sair, Deus prometeu que eles iam chegar. E depois que Deus prometeu, eles tinham que chegar, porque Ele cumpre a promessa. Só que Deus, sendo um Deus onisciente, Ele sabia que o rei do Egito também não ia deixar eles sair. Ele disse: Eu sei que o rei não vai deixar, mas Ele mandou sair. E você vai ver que, só para nós dar uma base, em Gênesis 6, é quando Deus manda um dilúvio sobre a terra. Deus também sabia que ninguém ia entrar na arca. Nós estamos familiarizados com isso. Se você quiser acompanhar, Gênesis 6, do 17 até o 19, quando Deus diz para Noé construir aquela arca, Ele já avisou. 17 diz assim, porque eis que eu trago um dilúvio de água sobre a terra para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus, e tudo que há na terra expirará. Mas contigo estabelecerei o meu pacto, e entrarás na arca, tu e os teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres dos teus filhos contigo, e todo o que vive de toda a carne, 2 de cada espécie meterás na arca, para conservares vivos contigo, macho e fêmea serão. Então Deus já sabia também, mas Ele mandou pregar. Nós sabemos que Noé ficou pregando por 120 anos aproximadamente, pregando para aquele povo, mas Deus, antes de mandar, Ele já sabia, mas Ele é justo. Então, quando Deus faz uma promessa, Ele já sabe o resultado daquilo. Quando Deus
chama, ele já sabe se vai dar certo ou se não vai. Amém? Em Gênesis 25, nós vamos observar, Gênesis 25, também bem conhecido nosso, que quando Jacó e Esaú estavam para nascer, Deus também já sabia que Esaú ia rejeitar a primogenitura. Ele já sabia que Esaú ia rejeitar e que Jacó ia querer aquilo para ele. Então ele já avisou. Gênesis 25, do 23, ele diz assim, ó. Gênesis capítulo 25, 23. E o Senhor lhe disse, quando Rebeca, né, falou que ela olhou e percebeu que havia uma movimentação no seu ventre, e ela disse, o que é isso? Foi perguntar para Deus. Então disse assim, e o Senhor lhe disse, 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas, um povo será mais forte do que o outro, e o povo maior servirá ao menor. Então, Deus já sabia. Da mesma forma que ele já sabia quando chamou você. Da mesma forma que ele já sabia quando ele me chamou e chamou você e fez uma promessa que nós chegaríamos do outro lado. Ele já sabia se você viria e se você daria conta de ir ou não. Então isso não é problema meu, é dele, porque foi ele que fez a promessa. O que eu tenho que fazer então? Eu tenho que atender o chamado como eu atendi e caminhar nesse caminho que ele mandou eu caminhar. A responsabilidade do que vai acontecer no caminho é dele. Aquele povo no deserto, quando Deus chamou, ele sabia que ia precisar de água lá. Ele sabia que ia precisar de pão ali no deserto. E ele chamou. Ele não disse para o povo, olha, vocês façam bastante pão e reservem bastante água, porque não vai ter lá, não. Ele mandou o povo ir. E a responsabilidade de suprir era dele. Ele disse que eles iriam, e ele cuidou para que eles fossem, e o necessário para eles na caminhada, ele ia suprir. Mas o povo ia ter que aprender a confiar nele. Porque ali no Egito foi tudo muito bonito, né? Deus chegou, fez prodígios, fez milagres, e eles viram tudo aquilo e não foram atingidos, tudo aquilo que aconteceu, eles estavam separados. E então eles foram e saíram e começou os problemas chegarem e eles começaram a pedir e Deus começou a atender. E nós sabemos que aquele povo murmurou, que aquele povo reclamou, que aquele povo tentou o Senhor. E nós sabemos de muitas coisas que aconteceu com aquele povo ali no deserto, que desagradou a Deus a tal ponto de dizer que não entrariam mais. Mas eu estava observando tudo isso e pensando, sabe de uma coisa? Não critico aquele povo, mas eles não me representam. Você sabe quem que representa a noiva? Daquele povo que estava lá? Era Caleb. Era ele que representa a noiva. Ah, mas o povo reclamou, o problema é deles. Existia um Caleb lá que representava a noiva. E se você assistiu uns programas que o pastor fez um tempo atrás, que é personagens bíblicos, se eu não estou enganado, o pastor explica de onde que saiu aquele Caleb. Ele não saiu do Egito junto com o povo de Israel, ele entrou depois, ele era de uma, como é que é? Quenaneu, algo assim o nome, né? Da tribo que ele participava, ele era filho de Jefoné, que era descendente de Esaú, que tinha rejeitado a primogenitura. Mas ele olhou aquele povo indo e viu que tinha Deus no meio daquele povo. E algo entrou no coração daquele homem, daquele Caleb, que estava ali. E até o pastor falando sobre isso naquele programa, ele fala sobre também os valentes de Davi que olharam e eles tinham o quê? Percepção. Eles tiveram revelação. Para quê? Para ver que ali havia um povo que habitava um Deus no meio deles. Para ver, aquele Caleb olhou e ele viu que tinha um profeta. Assim como você viu o profeta quando passou. Ele olhou e viu que tinha Deus ali e ele pegou e agarrou-se com aquela promessa. Que era para aquele povo, a promessa tinha feito para o povo lá no Egito. Ele não estava lá, mas ele entrou no meio. E ele disse, eu vou ficar com isso aqui porque eu estou vendo o que esse Deus pode fazer.
E o povo, a noiva desse tempo, ela é como Calebe. Ela olha para o que Deus disse, olha, não, mas existem problemas? Existe, mas eu sei que o Deus que prometeu, Ele é capaz de cumprir. Porque eu já vi o que Ele fez lá atrás. E muitas coisas que eu não vi, eu ouvi e eu sei que Ele fez. Você sabe que Raabe, ela foi salva não pelo que ela viu, mas pelo que ela ouviu, e ela creu. Ela ouviu e ela disse, olha, eu ouvi falar que vocês passaram e destruíram. Ela não tinha visto, o povo de Israel tinha visto, ela não, os outros povos. Mas ela disse, mas eu sei que esse povo fez, e esse Deus que está com eles vai fazer de novo, e eu quero ser salvo. Então ela ouviu e creu, da mesma forma que você. Talvez você não viu muita coisa, mas você ouviu e creu, disse, esse Deus faz. Aí você entra para caminhar e você começa a ver Ele fazer também. Ouvi, mas agora vejo, né? Você começa a ver Deus ali fazendo. Só que assim, na caminhada tem dificuldade? Tem problema? Tem, todo mundo tem. Lá no deserto tinha, o povo um pouco reclamava, outro povo glorificava, outro pouco glorificava, dançava no espírito, profetizava, tal. Ali era o povo de Deus. Um pouco estava tudo certo, daqui a pouco já estava ruim, mas era assim mesmo. Mas existia dois ali, que estavam olhando para o profeta, que olhavam para Moisés. E o que Moisés dizia? Amém? Josué não chegou na posição de ser substituto de Moisés à toa, né? Ele começou a seguir os ensinamentos de Moisés. Ele começou a ouvir e aplicar os ensinamentos de Moisés. E então Deus se agradou disso, e nós também temos um Moisés nesse tempo. E nós começamos a ouvir e aplicar os ensinamentos de Moisés. Você está ouvindo o Moisés? O Moisés é esse, não tem outro. O nosso profeta é esse, não tem outro. Se você ouve os mandamentos dele e começa a aplicar, porque Deus mandou através dele, porque não é ele, mas é Deus nele, então você vai ver que isso tem diferença. Porque você, irmão, você pode ver que a palavra pode ser muito bonita, bem escrita, tudo bem feitinho, mas você lê e não dá nada. Mas você pega a mensagem para você ver. Você começa a ler a mensagem, aquilo parece que salta para dentro de você. E depois que você lê, você tem que comentar com alguém. Ah, mas eu vi tal coisa na mensagem, olha, eu estava lendo isso, ou vai compartilhar, porque aquilo faz algo dentro de você. É diferente. Então eles começaram a observar, e Calebe estava junto, e começou a ver que aquele Deus ele podia cumprir mesmo, só que para chegar lá teve luta, teve problema, sim, mas o problema ia ficar maior. Ia chegar uma hora que o negócio ia ficar bem complicado mesmo. Era a hora de eles olhar e dizer, mas Deus fez, Ele vai fazer novamente. E houve muitos, se não quase todos, que duvidaram, porque ficou apertado o negócio. Mas aquele Calebe, aquele Josué, eles estavam ali, ó, olhando aqui, ó. Mas ele já fez, ele já prometeu. Se eles olhassem, irmãos, para a promessa lá no começo do Egito que nós lemos, na saída, antes de sair, Deus disse, eu vou colocar vocês naquela terra. Quando Moisés escreveu esses livros aqui, ele foi lá no princípio, e ele viu o Logos, e ele viu aquele Deus, quando ele disse, haja, foi obrigado a sair. Então ele começou a escrever. Aquele povo tinha o ensinamento de Moisés, mas chega um tempo que parece que eles não tinham consciência de que Deus disse vai acontecer. Quando Deus disse haja luz, houve luz. Quando Deus disse haja a expansão, separação entre águas e expansão, houve. Quando Deus disse para haja animais, houve animais. E se Deus deu uma promessa, essa promessa ela tem que ser cumprida, não importa quanto tempo passe. Quando Deus disse para Abraão que o filho ia vir, o filho veio, não importa quanto tempo passou. Ele deu um jeitinho ali no meio do caminho, depois teve que deixar para trás, mas o que Deus tinha falado. Agora, sabe o que eu acho mais interessante de tudo isso, irmãos? É que Abraão, ele deu um jeitinho, fez um filho ali, porque achou que a Sara convenceu ele.
Eu falei isso essa semana passada, ele mentiu e a promessa continuou valendo. A promessa, por quê? Porque quem prometeu foi Deus. Não foi Abraão que disse, eu vou ter um filho para continuar a geração aqui para o povo de Deus, não. Deus disse, eu vou te dar um filho. Ah, mas e agora Abraão falhou? Mas Deus disse que ia dar um filho. O filho tinha que vir, tinha que arrumar o que tinha de errado? Tinha, mas Deus falou que viria. Deus disse que o filho vai vir, não disse para mim e para você? O filho vai vir, e é para mim, não é para outro. Deus disse para Abraão que o filho ia ser para ele, era dele e Sara, não era para outro. Aí ele quis dar um jeitinho, não, Deus prometeu para a noiva que o filho vai vir nesse último tempo, não é para outro. A noiva vai ficar firmada nessa promessa, mas tem muito problema, não dá, Deus é acostumado a lidar com isso. Ele já se especializou bastante. Ele sabe como agir. Ele já foi lá e já viu, antes de que isso tudo aqui tivesse aqui, ele já viu. Ele já sabe como que trabalha na minha vida, na sua vida, como que vai fazer para você sair desse problema, para você chegar até lá, e ele já proveu todas as maneiras. Já está tudo armado, tudo arquitetado, não tem como fugir disso. Porque Deus fez a promessa. E quando ele fez, ele te chamou e você atendeu o chamado. O máximo que eu e você podemos fazer é atender e caminhar. Aí Deus cumpre o resto. O negócio é com ele é responsável. Agora vai ter problemas na caminhada, nós vamos cansar também. Você vai perceber que Davi cansou, mas tinha alguém lá para ajudar ele. Abisai chegou lá e resolveu o negócio e disse, não, e ninguém vai tocar aqui no rei. Está conosco, não vai ferir. Deus sempre tem um. Você vai perceber que Elias cansou. Elias fugiu e agora eu vou correr porque o negócio ficou feio, se escondeu lá e queria morrer. Mas sabe de uma coisa? Deus enviou anjo para Elias. 1 Reis capítulo 19. Nós vamos ver que no versículo 4 em diante diz assim, ó, Jezabel queria matar ele, e ele foge, e olha aqui, ele diz assim, ó, e ele foi ao deserto a caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo do pé de zimbro. Todos nós temos um zimbro um dia. E pediu em seu ânimo a morte, e disse, já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida. Parece que quanto mais você trabalha para Deus, mais você apanha, né? Toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que então um anjo tocou-lhe e lhe disse, levanta-te e come. Ele não disse assim, olha, levanta aí, para de chorar. Disse, não, Elias, eu vou te servir. Você está cansado, não tem problema, está aqui, ó. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as suas brasas e uma botija de água, e comeu e bebeu e tornou a deitar-se. Vou descansar mais um pouco. Na presença de anjos, né? Vou descansar. Vou fazer o quê? Glória a Deus. Louvado seja Deus. E sabe de uma coisa, irmãos? Deus sabe que isso é verídico. Isso está no meu coração. Eu vou às vezes na congregação e fora, ou se não chego aqui e fico olhando a igreja. É algo, eu fico olhando assim e pensando, eu estou no meio de anjos. Você tem essa consciência? Eu estou no meio dos santos. Sabe quando a Bíblia diz os santos do passado lá? Somos nós. É os de agora. E eu fico olhando, eu estou no meio de um povo santo. E sabe, é esse povo que vai habitar lá no céu. E eu estou junto, como que pode isso? Aí, se nós olharmos para cada um, meu Deus, mas que povo mais atrapalhado que eu sou, né? Para estar no meio desse, mas Deus me chamou. Eu disse amém, eu vou. Então ele voltou a dormir. Você está no meio de anjos, irmão. Um povo santo. Aí, no 6. Não, o 5, né? E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que então o anjo
Tocou, disse: levanta-te, e olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido com brasas e botijas, e uma botija de água, e comeu e bebeu e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou a segunda vez e tocou e disse: levanta-te, come, porque muito comprido te será o caminho. Já descansou bem? Bora de novo. Não acabou, tem mais. Mas sabe o que eu achei interessante? Eu acho interessante nessa passagem, mas assim, ó, levantou-se, pois, e comeu, e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Herobe, o monte de Deus. Essa é a comida de anjo. Tá aqui, ó. Pode comer, irmão. A força dela vai te levar até onde Deus disse para ir. Olha, o caminho é longo, come, está sendo servido. Deus vai te levar até onde você tem que chegar. Aleluia! Louvado seja Deus. Então é assim, alguns Deus manda alguém para ajudar, outro ele mandou um anjo, e o profeta disse que ele escolheu o melhor padeiro que tinha lá, com as mãos mais macias para fazer uma... Porque Deus ele tem cuidado com os seus. Deus é zeloso, irmão. Nós olhamos e pensamos que Deus trata nós de qualquer maneira. Não. Deus ele tem ciúme da noiva dele. Nós ouvimos isso, mas muitas vezes não temos consciência disso. Você é importante para Deus. Deus não te faz melhor que os outros, mas Ele te dá uma importância tão grande, que se você está em problema, se você está cansado, olha, Ele envia o anjo ali para ajudar, para servir. Ele envia pessoas para te ajudar, porque Ele ama os que Ele chamou. E Deus é um Deus responsável. Ele não vai chamar eu e você e deixar sofrendo aí, se vire, não fez, agora não. Você já imaginou? Tá aqui, ó, coisa linda aí, sentado. Um dia o meu vai estar assim. Ninguém tá ali, ó. Mas você já imaginou pegar e dizer assim, ó, agora caiu, se vire, vá, dá jeito de curar o machucado. Ninguém mandou sair correndo. É claro que a mãe vai tratar da ferida dele. Vai dar uma bronquinha, claro, né? É básico. Mas vai curar a ferida. Deus é assim, irmão. Sabe, eu até comentei com os irmãos na vigília, ali era fácil. Elias chegou lá e para o rei de Israel ele apontou o dedo e disse: não vai chover segundo a minha palavra. Deus tinha mandado ele dizer. Ele estava sob a inspiração, sob assim diz o Senhor, mas depois a Jezabel queria matar ele e ele não tinha ouvido nada da parte de Deus, e agora eu vou fugir, porque ele era homem. Mas Deus ia agora deixar? Não, foi lá, fez o que Deus disse e agora se vire com a Jezabel. Não, Deus tinha uma saída para ele. Deus tem uma saída para mim e para você. Ele não deixa você assim, se vire. Não. Se Ele te colocou no caminho, você vai enfrentar. Vai se levantar o inimigo? Vai. Certamente. Porque você vem com assim diz o Senhor. E o assim diz o Senhor vai dar problema. Porque o inimigo vai resistir. Mas existe um Deus que é responsável pelo assim diz o Senhor. A palavra é dele, não é minha, não é tua. Você está levando essa palavra aqui que foi dita por Deus. Então a responsabilidade é dele. Por mim e por você. E sabe que uma coisa que eu acho interessante, esses dias eu estava evangelizando e eu falei, alguém falando, mas às vezes as pessoas esperam que Deus desça e faça grandes coisas, e você acha pouca coisa Deus vencer o diabo por um homem mortal que não tem poder nenhum aqui nessa terra? Ele não usa coisas mirabolantes, não, ele pega um homem simples, que nem você olha assim, mas eu não sou nada, e ele manda expulsar um demônio, e o demônio tem que ir embora. Ele habita dentro de mim e de você. E as pessoas esperam, sei lá, um rei num cavalo branco, com uma espada flamejante, para poder derrotar Satanás. Não, ele usa eu e você. E as pessoas ficam pintando, né? Esse dia eu estava pensando, o diabo tem a cara assim, assim, chifrudo. Sabe que cara o diabo tem? Cara de trouxa. Sabia? Sabe por quê? Porque cada vez que ele pensa que pegou você, ele errou. Cada vez que ele pensa que agora eu derrubei essa, agora foi forte. Não, quando vê, tá lá de novo. Nem que seja de arrasta, nem que chega lá na vigília e diz, olha, eu não ia vir, mas foi. E a cara dele é de trouxa mesmo. Porque ele não consegue derrubar eu e você. Você olha para você e diz, mas eu sou tão fraco, eu sou tão falho, como é que isso pode? Mas existe um Deus que é responsável por mim e por você.
Foi Ele que nos chamou. Eles foram naquele caminho. Mas chegou um tempo, as lutas vieram e foram vencendo, mas chegou um tempo que começou a apertar o negócio. Porque para possuir a terra, o negócio aperta mesmo. Para nós chegar lá, o negócio vai apertar mesmo, nós vamos ter que lutar até não poder mais. E eles foram visitar aquela terra, espiar, e Josué e Caleb foram junto com aqueles 12 espias. E chegaram lá e pegaram dos frutos, a evidência era boa, e trouxeram, mas havia gigantes lá dentro. Mas eles esqueceram que Deus tinha dito que eles iam entrar lá. Ele disse, eu vou colocar vocês. Só que aí quando eles voltaram, e eles contaram, o povo ficou apavorado. Porque nós não somos nada, como é que eu vou lutar contra esse gigante? Sabe, às vezes o problema chega para mim e para você, e você pensa, e agora? O que eu vou fazer? Eu não sei nem orar. Mas não foi? A responsabilidade não é tua. Deus disse que ia fazer através de você, mas quem faz é Ele. O que nós temos que fazer? É crer, porque tudo é possível ao que crê. Às vezes as pessoas dizem, tudo é possível para Deus. Não, tudo é possível ao que crê. Então se eu creio, tudo é possível para mim. O difícil é crer. Chega na hora mesmo, né? Se agora. Eu sei que Deus faz, mas é que o eu ainda está ali, né? Se fosse o irmão Guilherme, né? O Guilherme chega e... mas eu? Não, é você mesmo, é você que está ali e é você que vai ser usado. Minha irmã falou esse dia ali na vigília, né? Mas eu não estava bem aquele dia e vieram pedir para mim orar. É você mesmo. Mas eu estou fraco, mas é você mesmo. A alegria do Senhor é a nossa força. Então é com nós mesmo. Então chegou o momento que eles tinham que decidir se eles criam ou não. E agora? Chegou a hora de possuir a terra. É grande a luta. O negócio agora é sério. A terra é boa. Tem cachos que tem que ser carregado por 2 homens. Opa, o povo tudo empolgado. Tá aí a evidência, só que é o seguinte, tem gigante para todo lado. Começaram a descrever como é que era lá. É assim, sabe, aquelas pessoas que já foram lá, começam a te contar, eu não quero ir não. Números 14, do 4 até o 10. Então, 13 primeiro, 27. Números 13. A Bíblia diz assim: e contaram-lhe e disseram, fomos à terra ao que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto. Apresentaram. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortes e muito grandes, e também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus, e os jebuseus, e os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam no pé do mar e pela ribeira do Jordão. Se eles olhassem, irmão, quando estava descrevendo aqui, é por isso, esses dias eu até disse aqui, que a Bíblia diz que o Espírito Santo é dado para que nos ensine o que nós temos que aprender e para nos lembrar o que já foi ensinado. Porque às vezes chega na hora, nós esquecemos. Se eles lembrassem o povo que Deus disse que ia colocar na terra, que esse povo habitava, era o mesmo que ele estava descrevendo aqui, quando ele chamou lá, na terra do Eveu, do Eteu, do Jebuseu, foi esses que ele falou. E aí o povo começou a descrever, eles iam olhar e dizer, é esse mesmo, então está tudo certo, foi essa terra que Deus disse. Mas não. Aí a Bíblia diz, então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, subamos animosamente e possuamos-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele subiram disseram, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E aí começaram a falar mal da terra e o povo desanimou. É ruim tu chegar com uma pessoa que é desanimada, né? Tu fala com a pessoa, diz, não tem jeito não. Aí não dá. Povo, é assim, é ruim, não dá, não.
Começaram mas o Caleb não. O Caleb disse, olha, vamos subir animosamente, porque quem prometeu foi Deus. Então nós vamos lá e vamos fazer, porque ele disse que nós podíamos fazer. A mensagem de Deus guarda a sua palavra, parágrafo 132, o profeta diz assim, mas o pequeno e velho Caleb e Josué subiram um toque e disseram, podemos fazê-lo, somos mais do que capazes de fazê-lo, porque isso depende do que você está olhando, o profeta disse. Para você crer nisso que você é capaz de fazer, porque Deus disse, vai depender do que você está olhando. Isso depende do que você está olhando. Se você está olhando para o lado de fora, isso parece ser assim, isso parece. Não olhe para o que as pessoas dizem, ou para o que qualquer coisa que disserem. Se isso for contrário à palavra de Deus, fique com a palavra. Deus lhe prometeu aquela terra, era sobre aquilo que Caleb e os outros estavam colocando as suas esperanças, sobre a palavra de Deus. Foi Deus quem prometeu, mas depende do que nós estamos olhando, disse o profeta. Eu estou olhando aqui, para a promessa. Deus trouxe através do nosso profeta. Ele disse que ia nos dar condições e que a fé para o arrebatamento está aqui. Então tem que olhar aqui, não adianta olhar outra coisa que não vai ter fé para o arrebatamento. Amém, né? Então eles estavam olhando ali para aquela promessa. E eles estavam firmados na promessa, olhando para aquilo, mas as outras pessoas começaram a olhar para o gigante, esqueceram de olhar para Deus. Começaram a olhar para o problema, olharam para a condição. Não, nós não podemos. Não, mas é claro que nós não podemos. Se nós pudéssemos, não precisava Deus ter nos chamado, nós ia sozinho. Nós saía do Egito, saía da escravidão e ia. Eu não podia, você não podia. Mas Deus disse, eu posso, deixa que eu vou. Venha comigo, obedeça o que eu estou falando e eu vou fazer. Jesus, ele olhou para mim e para você e viu que eu e você não podia. Mas ele disse, olha, eu sei quem pode, Jesus pode. E ele enviou Jesus e Jesus venceu todas as coisas. E Jesus também cansou. Um dia ele estava tão cansado que nem a tempestade não acordava ele. Os discípulos, Senhor, eu vou perecer. Aí o profeta até, ele fala numa mensagem que ele levantou meio estressado, que ele estava dormindo, né? Estressado, injuriado ali com a condição. Eu estava dormindo aqui, rapaz, fica quieto aí, Mar. Se acalma aí, tempestade. Deixa eu voltar a dormir. Estão atrapalhando aí meu sono, em outras palavras. Ele também cansava. Ele também tinha que descansar de vez em quando. Mas quando ele levantou, chega, para de barulho. Os discípulos ficaram, opa, e perdi aquele Jesus, né? Aquele Jesus tinha ido embora e depois, e agora? Ficou melhor ainda, porque ali eles tinham que acordar Jesus, agora não precisa mais. Agora é Jesus em mim e em você. Agora você não precisa ir lá, cadê Jesus? Não, você vai lá porque Jesus está em você. Você levanta a mão e diz, olha, aquieta-te, tempestade. Satanás, sai daqui em nome de Jesus. Foi para mim e para você. Então a palavra, Deus deu a promessa, amém, Ele disse, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E Ele cumpriu essa promessa, o Espírito Santo voltou para mim e para você. Agora, vamos ficar firme na promessa. O profeta diz assim, a mensagem, Deus mantém sua palavra, parte 2. Eu quero que vocês percebam na prática agora, de quão infalível é a palavra de Deus. Quando os 2 ladrões já estavam morrendo na cruz, eles pegaram martelos e quebraram as pernas dos ladrões. E quem sabe, talvez o homem que tinha o martelo já tinha posicionado de volta o martelo para quebrar as pernas do Senhor Jesus, para que eles não pudessem fugir durante o sábado. Mas antes que o martelo pudesse tocar as pernas do Senhor Jesus, a sua palavra devia ser cumprida. Não havia um osso quebrado em seu corpo. Essa era a profecia. E antes que o martelo pudesse tocar suas pernas, uma lança romana atingiu o seu lado. Sangue e água saíram. Mas aí ele diz, me furaram minhas mãos e o meu lado. Tinha que ser cumprido. Não podia quebrar. Aí ele diz assim, toda a palavra de Deus tem que ser cumprida.
cada palavra. Então, essa é a razão que eu gosto de fazer com que as pessoas pelas quais eu sei que vou ter de responder no dia do juízo se baseiem não em cima de alguns dos meus próprios pensamentos ou com base na minha própria doutrina. Eu quero que suas experiências de alma e tudo sejam baseadas na palavra de Deus. Assim isto permanecerá, porque eu sei que naquele dia teremos que responder por tudo. Então ele disse, olha, eu quero que o povo se baseie não no meu pensamento, não quero que ele se baseie no que eu digo, em alguma doutrina que eu ensino, eu quero que se baseie na palavra. Aí ele fala, suas experiências de alma. Por quê? Nós sabemos muito bem, o pastor já pregou muito isso, que experiências, ele fala nessa mensagem até, se você basear a sua salvação por experiência, os budistas também vão ser salvos, porque eles também têm. Aí ele diz, mas se você baseia a sua experiência na palavra, então ela dura para sempre, porque a palavra permanece para sempre. Então, quando eu e você estamos baseando nossa experiência na palavra de Deus, ela vai permanecer. Ele fala, eu não lembro agora a mensagem, que ele fala daquele homem de cor que disse assim, eu prefiro estar na palavra do que estar na terra, eu prefiro estar na palavra do que estar no céu, porque céus e terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, se Deus prometeu, Ele é capaz de cumprir. A Bíblia não me chama de vencedor, eu sempre digo isso. Ela te chama de mais do que vencedor. Deus disse que ia ter um povo que era mais que vencedor, não ia ter um povo derrotado, não. É um povo mais que vencedor, então pode ficar Satanás com cara de trouxa, porque esse povo é mais que vencedor mesmo. Pode fazer o que ele quiser, de vez em quando ele vai dar umas pancadas, ele acerta, mas existe um Deus que está ali para levantar. Ele diz que o que cai, cai para Deus, e o que levanta é para a glória de Deus. O diabo não tem parte mais na minha vida e na sua, porque ele exigiu o preço, foi o preço do sangue do Senhor Jesus. Ele comprou a minha vida e a sua, não tem mais nada para ele. Nós estamos nas mãos de Cristo agora. Aleluia. Glória a Deus.